Graças e paz, irmãos, da parte de Deus, de Cristo Jesus. Nossa esperança mais uma vez, nós estamos com o estudo no livro de Apocalipse. Hoje nós estaremos estudando o capítulo 18. Eu vou dividir em duas partes, porque é um capítulo que tem muitas informações, e esse capítulo ele vai trabalhar exclusivamente a queda da Babilônia, né, que é a Lamentações sobre a terra, justamente que fala do termo, né, que a gente usa para a igreja que se corrompeu, a expressão meretriz, ok? Então nós vamos dividir ele em duas partes, para que fique bem didático, para que não canse os irmãos, para que os irmãos também acompanhem direitinho todas essas linguagens do Apocalipse, que às vezes nos dá aquela falta de cansar, aquele cansaço, porque o texto é muito difícil, muito rabiscado, mas isso não impede de a gente estar buscando o conhecimento. A gente tem feito isso ao longo desse tempo, e eu tenho certeza que vai ser bênção para os irmãos. Então hoje estaremos trabalhando o capítulo 18, uma primeira parte. Na próxima semana estaremos dando seguimento à segunda parte desse capítulo 18. O texto começa mais ou menos assim, versículo 1 do capítulo 18. E depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho e da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados, para que não incorrais nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai-lhe a dar como a ela vos terá dado, e retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu a beber, dá-lhe a ele em dobro. Quanto a ela, se glorificou em delícias, esteve-lhe e foi-lhe dado o tormento e pranto, porque diz em seu coração: Estou assentada como rainha, não sou viúva e não verei o pranto. Portanto, no dia virão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome será queimada no fogo, porque forte é o Senhor Deus que a julga. E os reis da terra, que se prostituíram com ela e vieram em delícias, a chorarão, sobre ela plantearão, como virão a fumaça do seu incêndio. Estarão de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: Ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo. Que Deus aplique a sua palavra lida em nossa mente, no nosso coração. Vamos orar mais uma vez, pedindo a direção de Deus para esse estudo e acompanhar o estudo desta noite. Pai Santo e Deus eterno, nós te louvamos porque temos o privilégio, Senhor, de aprender do Senhor, aprender da Tua Palavra e nos esmerar, Deus, naquilo que o Senhor nos ensinou através da Tua Escritura, Pai. Obrigado a Deus por tudo. O Senhor tem nos abençoado, tem nos guardado, tem nos levado, ó Deus, a conhecer dos Teus mistérios e tem nos dado, ó Deus, força e entendimento para, ó Deus, não vacilarmos no grande dia da vinda do Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós, nos ajuda, ó Deus, a crescer mais e mais diante de Ti, diante da Tua graça, que possamos compreender, ó Deus, esse livro e que possamos aplicar tudo aquilo que é ensinado, não só nesse livro, mas em toda a Tua Palavra, aplicar às nossas vidas para que possamos crescer mais e mais diante do Senhor. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a queda da grande Babilônia, a queda da grande meretriz. Aqui o texto anuncia pelo apóstolo João, no capítulo já 14, falando sobre isso. Capítulo 14, versículo 8, diz que ela recebe o cálice da ira de Deus.
quando no advento da 7ª trombeta é derramada. No 16, e versículo 19 do 16, diz que agora um dos 7 anjos executa os juízos das taças, mostra mais detalhes para João desse julgamento. Se você fizer uma espécie de linha do tempo, você vai ver no capítulo 12 a revelação do dragão, no capítulo 13 as 2 bestas, as que sobem da terra e a que sobe do mar, no capítulo 17 a grande meretriz chamada Babilônia, no capítulo 18 também fala da queda da grande meretriz, também chamada de Babilônia. No capítulo 19 nós vamos ver mais alguns textos falando sobre a besta, e no capítulo 20 o dragão. Então nós vamos focar hoje no capítulo 18. Quando você estudou comigo esse período até agora, conhecemos os personagens principais dos inimigos do povo de Deus. No capítulo 12 aparece o dragão, seguido pelas 2 bestas lá do capítulo 13, e a grande meretriz, que é capítulo 17. Já expliquei para os irmãos, quando fala de meretriz, quando fala nesse termo, é a igreja que se corrompeu ao longo da história do cristianismo. Nós sabemos também o destino desses inimigos de Deus, pois aqueles que são fiéis ao Cordeiro de Deus serão vencedores, e os seus adversários, segundo o texto, serão derrotados. Antes da identificação dessas características dos inimigos, lá na 7ª trombeta, há uma declaração. No capítulo 11, versículo 15, diz que o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelo século dos séculos. Essa descrição da grande meretriz que nós estamos vendo, desde lá do capítulo 14, e está agora culminando no capítulo 18, nós vimos que esses destaques é para nos acostumarmos com esta linguagem, para que quando a gente pegasse o capítulo 18, a gente entendesse o que o texto está falando. Os textos é claro, fala dos adoradores da besta, o próprio dragão também, né, a besta vai seguir o dragão, esses serão derrotados pelo poder de Deus. No capítulo 17 vimos o aspecto religioso do império anticristão que se formará. Ele dá o nome de a mãe das meretrizes, que é ao mesmo tempo a grande cidade que será destruída, dos quais os 10 reis da terra estarão dando poder ao anticristo. Capítulo 17, versículo 16, vai falar nesse detalhe. Já aqui no capítulo 18, a grande Babilônia, ou seja, o império anticristão, na sua grandeza política, econômica, na sua grandeza religiosa, esse aspecto que João traz para nós, deste império do mal, capitaneado aí pelo anticristo também, é o que está à frente de toda a obra humana. Por isso, muitos males sobrevirão, muitos flagelos, morte, planto, fome. As pessoas serão consumidas pelo fogo, porque o Deus Todo-Poderoso há de julgar as nações. Capítulo 18, versículo 9. João vê outro aspecto importante. João vê o outro anjo. Lá no versículo 1 ele diz: depois disso vi o outro anjo descendo do céu. Ele tinha um grande poder e seu brilho iluminava toda a terra. Aqui o anjo que vem do céu, enquanto a besta surge do abismo, lá no versículo 8, esse anjo desce do céu. Esse anjo tem autoridade para confirmar a sentença contra a Babilônia. Não há dúvida, irmãos, sobre a veracidade dessa mensagem. Quando o anjo desce, João vê o seu brilho iluminando toda a terra, significa que esse anjo está resplandecendo a glória de Deus. Deus é a verdadeira luz, é a sua glória que ilumina. Pelo Evangelho foi revelado a nós a sua glória. A glória de Deus traz iluminação. Paulo escrevendo lá em 2 Coríntios 4, capítulo 4, vamos ler 2 Coríntios, capítulo 4, de 4 a 6. 2 Coríntios 4, de 4 a 6. Paulo diz: nos quais o Deus deste século, Deus com letra minúscula,
cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandecesse a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. É nós mesmos que somos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse que das trevas resplandece a luz, e quem resplandeceu os nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Queridos irmãos, é isso que João vê na revelação deste anjo. Na verdade, essa iluminação é o poder, é a glória do Evangelho que é iluminada no coração dos homens. Aqui nós vemos essa declaração das boas notícias, das boas novas aos servos fiéis. Então, logo no início, a primeira coisa que a gente vê no capítulo 18, lá no primeiro versículo, é a aparição deste anjo, ou seja, confirmando que esta mensagem que vai ser trazida por este anjo de Deus vai ser de tal impacto que vai iluminar toda a terra com a sua glória, ou seja, com a glória de Deus. É o poder do Evangelho que foi revelado ao homem. Depois nós vimos, João tem outra experiência, que é a queda da grande cidade. Ele diz: então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônio, covis de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Versículo 2. Babilônia aqui é a mesma forma grega que é a mesma no hebraico do Antigo Testamento. É simplesmente Babel, confusão. O sentido é de confusão. Ter caído é a questão cair da ordem social. Nesse sentido é empregada de forma clara, simbólica, mas vai ser um momento de muita confusão na queda desta nação, da queda desse reino que estará sendo estabelecida aqui no mundo. Nos escritos dos profetas do Antigo Testamento, a palavra Babilônia, quando eles falam no sentido literal, ela sempre foi empregada no sentido de confusão. E confusão, nesse sentido agora do capítulo 18, é que esse sistema cairá num mundo pagão de tal forma que vai gerar confusão na cabeça das pessoas. De modo como foi destruída a grande Babilônia, a antiga Babilônia, que existiu, o império que existiu, a cabeça de ouro da estátua, lá de Daniel capítulo 2, por causa das suas abominações, também é anunciada a queda da Babilônia mística, o grande poder político e religioso liderado pela segunda besta e pelo falso profeta, como diz lá em Apocalipse 13, versículo 11. É esse sistema que o mundo está vendo agora, de confusão, as pessoas tomando vários caminhos e dizendo que todos os caminhos levam a Deus. Só há um caminho que leva a Deus, é Cristo Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém irá ao Pai senão por mim. Palavras de Jesus. Então esse sistema que vai ser destruído, é isso que João viu, esta queda dessa Babilônia mística, desse poder religioso e político místico que foi liberado pela besta e pelo falso profeta. Agora, o que é a Babilônia aqui? O que significa? Babilônia aqui não é apenas uma Babilônia escatológica, mas Babilônia atemporal, ou seja, é um sistema do mundo que se opõe contra Deus em todas as épocas, desde o início da história humana até hoje. É um símbolo da rebelião humana contra Deus. No capítulo 17, a Babilônia é representada por uma grande meretriz, ou seja, é a religião apóstata que se afastou de Deus. No capítulo 18, João vê a queda dessa Babilônia, a cidade da luxúria, a morada dos demônios, a grande meretriz, ou seja, a igreja que se corrompeu. Tanto os capítulos 17 como o capítulo 18, a Babilônia aparece em sentido duplo. Cada seção, à primeira vista, do sentido político e religioso, enquanto a segunda é contemplada do ponto de vista literal e comercial. Um oráculo assombroso, irmãos, está se vir sobre a terra. Há uma profecia que fala sobre isso, a queda dessa cidade onde o poder satânico se congregava. Por isso o texto fala em alto e bom som: caiu a grande Babilônia. A declaração repetida
várias vezes pelo verbo no passado, indica a absoluta certeza do cumprimento desta profecia. A antiga capital da Babilônia se tornara assombrada, habitada por animais nocivos que provocam temor e superstição. Assim também acontecerá com a futura fonte de corrupção diabólica, a Babilônia dos nossos tempos, a besta sobre a qual está assentada uma mulher, lá do Apocalipse capítulo 18, ou seja, um poder político mundial anticristão, ligado à religião mundial unificada. A falsa igreja, ela vai cair pelo poder de Deus. A grande cidade que estava cheia de atividade, de pessoas poderosas, ricas, tornara-se uma cidade abandonada e suja. Isaías 13, versículo 19 a 22 fala sobre isso. Mais uma vez, aqui há um contraste entre as duas principais cidades deste livro tão evidente, tão importante. A cidade mundana se torna um lugar deserto e imundo, ocupado por demônios e espíritos imundos. A cidade santa do Apocalipse 21, versículo 27, a Nova Jerusalém, essa sim será habitada, pela palavra de Deus nos diz, por multidões de seres humanos que foram salvos e lavados no sangue de Jesus, resgatado pelo sangue de Jesus. Terá a presença do Senhor, nela jamais penetrará alguma coisa que a contamine. Apocalipse 21, versículo 27, eu gostaria de ler com os irmãos, e diz assim: e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. É você, meu irmão, é você, minha irmã, que tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, habitará nesta cidade santa chamada a Nova Jerusalém. Note aqui, irmãos, que o Senhor exclama duas vezes que a Babilônia caiu. Primeira vez, primeiro termo, ele vai dizer caiu, ou seja, caiu o mistério da prostituição que foi pregada lá no capítulo 17, o falso culto sem Jesus Cristo. Muitos têm feito isso. Depois ele vai dizer caiu aqui a grande Babilônia, onde está o sistema que é executado na prática, ou seja, onde o cristianismo tem perdido força por conta de muitas coisas que tem entrado na igreja do Senhor, que não representa a igreja do Senhor. O texto diz no versículo 3, capítulo 18: porque todas as nações beberam, do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. O vinho da ira de Deus é o que diz o presente texto, é o que aconteceu lá no antigo Império Babilônico. O orgulho, a devassidão foram a causa primordial da queda da antiga Babilônia. Daniel nos informa que na noite da invasão medo-persa sobre a cidade da Babilônia, todos os grandes do Império Babilônico se encontravam embriagados e em extrema orgia. Está lá no livro de Daniel capítulo 5, pode ler lá que você vai ver isso. Na Babilônia comercial e política descrita neste capítulo, as mesmas coisas do passado serão praticadas no que diz respeito à vida dissoluta. Essa Babilônia do futuro, da prostituição, do comércio desonesto, da feitiçaria, da idolatria. Veja a conexão entre a Babilônia antiga do império de Nabucodonosor, do império Medo-Persa, e essa Babilônia que está sendo estabelecida aqui no mundo. Este versículo repete alguns motivos dos quais o castigo da Babilônia, os mesmos dos castigos que foram para Roma antiga, ou seja, suas falsas doutrinas. E aí ela vai chamar isso de vinho da sua prostituição. O vinho da prostituição são as doutrinas que embebedam as pessoas. Recentemente eu estava vendo um vídeo de um determinado líder, não sei o que ele é, e falando lá que Adão teve outra mulher além de Eva, uma tal de Lilith. Irmãos, eu nunca vi isso na Bíblia. Nunca vi isso na Bíblia. Onde é que ele encontrou isso? Sabe aonde? Nos escritos antigos de magia.
e tem trazido para a Bíblia, tem trazido para dizendo como fosse palavra de Deus. É esse império, é essa prostituição que a Bíblia está falando, da qual as nações serão embriagadas, todas as nações. São as falsas doutrinas. É essa falsa doutrina que ele compara com o vinho, porque entorpece a mente da gente, entorpece a mente das pessoas, afeta a capacidade de discernir e de raciocinar de uma pessoa. E as pessoas querem uma religião mais fácil, sem dor, sem sofrimento. A Bíblia diz: venha como está, mas a Bíblia não diz permaneça como está. Tem que haver uma mudança no seu coração. Tal como um vinho, as falsas doutrinas retiram da pessoa a sua capacidade de discernir o erro. A gente tem visto lá coisas que no meu passado, como garoto na igreja, que era considerado pecado, hoje para alguns não é mais não. Isso é do seu tempo, irmão. Hoje é diferente. Então a gente tem visto as pessoas beber desse vinho, né, da prostituição. É justamente isso, as falsas doutrinas que retira a capacidade de discernir o erro, o bem e o mal. Não fosse pela ação danosa desse vinho que mantinha as nações embriagadas, multidões seriam convencidas e convertidas pelas verdades que contém a palavra de Deus. Por isso tem muita dificuldade de pregar o evangelho em alguns lugares, que as pessoas estão assim, fazendo, Paulo vai dizer, cujo Deus é o seu próprio ventre, né? O vinho da Babilônia é chamado vinho da ira de Deus. Sabe por que o texto de Apocalipse capítulo 18, o termo lá, vinho da ira de Deus, é a mesma palavra que ele usa no grego, chamado thumos, significa ira, ódio, raiva. Deus vai derramar o vinho da sua ira, o thumos. Mas Deus é só graça, Deus é só amor, Deus também é justiça, irmãos. Assim, quando os reis da terra beberem deste vinho, serão instigados pela cólera, pela ira, os quais não concordarão com essas heresias. Por isso aquele que se nega a beber do vinho da Babilônia está marcado para pagar o preço alto pela sua ousadia. Muitos cristãos serão mortos porque não beberão do vinho da prostituição, e Deus está olhando para tudo isso. O texto diz mais, que o anjo desce e anuncia a queda da grande Babilônia. Lá em Daniel capítulo 4, versículo 20, ele faz essa ligação, né? É o mesmo termo lá que a gente usa no capítulo 17, verso 5 do Apocalipse. Significa grande confusão, grande pandemônio. A Bíblia é uma figura, a Babilônia, é uma figura de iniquidade religiosa. É uma comunhão de credos, de seitas, de filosofias dentro da própria cristandade, liderada pelo um ecumenismo falso, um ecumenismo sem Cristo, um ecumenismo falso, sem Cristo. Sua queda é celebrada por antecipação, de acordo com Isaías 21, versículo 9. E o termo é claro aqui no capítulo 18: caiu a grande Babilônia. Essa está descrita aí pelas visões do capítulo 17 e capítulo 18, onde a Babilônia é vista como uma mulher que deu de beber e embriagou todas as nações com o vinho da sua fornicação, que vale a dizer que arrastou um monte de gente, e tem arrastado um monte de gente para a idolatria. Tem gente que idolatra seus líderes, tem gente que idolatra o pastor fulano. Eu estou sob a cobertura de pastor fulano, que pastor fulano, minha cobertura é Jesus, é Deus, é o Espírito Santo que vela por mim e dando gemidos inexprimíveis, como diz a palavra de Deus. Irmãos, é preciso estar atento para tudo isso que está prestes a acontecer. 1 Pedro no capítulo 5, 1 Pedro 5, versículo 1 Pedro 5, versículo 13. Vamos lá ver o que é que Pedro diz nesse texto da palavra de Deus. Verso 13: a vossa colheita em Babilônia, coeleita em Babilônia, vos saúda,
e meu filho Marcos. Meus irmãos, olha que coisa interessante, né? O texto usa essa linguagem para se referir a uma igreja, a um sistema, vamos chamar de sistema, que se corrompe ao longo da sua vida, ao longo da sua história. Aqui ela é descrita pelo texto para que a gente tenha cuidado com o vinho da sua prostituição. A Babilônia tem arrastado muitas pessoas, tem dado a beber do vinho da sua prostituição, ou seja, tem enganado as pessoas. E aí vem a recomendação do versículo 4. O anjo mais uma vez ouve a voz do céu. João ouve uma voz do céu dizendo: sai dela, povo meu, para não ser de cúmplices com seus pecados, para não participar dos seus flagelos. A gente fala muito de uma determinada denominação, a gente até usa o termo Babilônia, mas a gente esquece que ela tem muitas filhas que estão copiando. São igrejas, se dizem evangélicas, que têm copiado, irmãos, o sistema desse mundo, esse sistema babilônico. Antes que as poderosas palavras de juízo do anjo acerca do divino, de Deus, que é o próprio Cristo, se cumpra sobre essa Babilônia, outra voz do céu vai bradar. Essa expressão sai dela, é no imperativo, ou seja, é um mandamento, não é uma recomendação só, é um mandamento, ou seja, é uma ordem de Deus. Babilônia pode ser reformada de acordo com as escrituras, sim, agora só um remédio para o crente, separar-se dela, completamente dela. Assim como foi com Ló, que foi chamado para fora de Sodoma. Lembra dessa história? Ele foi chamado para fora de Sodoma, e antes que ela fosse destruída por fogo e enxofre, está lá em Apocalipse, ou está lá em Gênesis 19. Da mesma forma, o povo de Deus é dirigido pela voz que vem do céu, dizendo: sai da Babilônia antes que ela caia. Você, nesta noite, tem esse privilégio, sair da Babilônia, esse sistema que tem negado a Cristo. Igrejas que não usam mais a palavra de Deus, o que seu líder diz é o máximo. Esse vinho da prostituição é isso, é enganação. Por que ele compara com o vinho? Porque o vinho deixa a pessoa entorpecida, fora de si, desorganizada, sem raciocínio lógico. Você tem que estar numa igreja, em um sistema onde você raciocine, onde você pense, onde você questione, onde você leia a palavra, onde você confronte a palavra primeiro com a sua vida. Quem tem a mania de confrontar a palavra com a vida do outro, né? Aqui a Bíblia diz para você: não, confronte com a sua vida. Quando a velha Babilônia, lá antiga, do rio Eufrates, estava perto de ser destruída pelos juízos de Deus, o Senhor enviou seu povo Israel, que nela ainda estava, um solene aviso através do profeta Jeremias. Lá no capítulo 51, versículo 6, Jeremias diz a mesma coisa: fuge, ou fugir do meio da Babilônia. Aqui no capítulo 18, versículo 4, a voz do anjo está dizendo: sai dela, a mesma coisa, retirai-vos da Babilônia. Sabe o que significa isso? Sair da Babilônia, retirar-se da Babilônia, significa evitar toda a comunhão com os pecados do mundo pagão, que são introduzidos na igreja através do sincretismo religioso, da falsa igreja. O anjo literalmente avisa aos crentes que hoje mora nessa Babilônia, ou seja, nesta falsa igreja. Você que está aí vivendo nessa Babilônia, nessa falsa igreja, cuidado. Foge dela, meu irmão, foge dela, minha irmã, antes da sua destruição, porque aqueles que se recusarem a separar-se da Babilônia e dos seus pecados serão destruídos assim como ela. É a Bíblia que está dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo. Deus sempre teve e terá um povo dele lá, e dizendo: sai da Babilônia. Se você é povo de Deus, está na Babilônia, saia. Quantas criaturas sinceras e boas nós vemos com os sentimentos voltados para Deus, estão aprisionadas por essas amarras, dessas tradições, desses enganos que oferece a Babilônia mística, a igreja corrompida, nos nossos dias, por exemplo. Tem muita gente séria nesse lugar,
e Deus está dizendo: saia, ouça a voz do Espírito. Cabe a nós hoje trazer esse conselho de advertência para aqueles crentes sinceros que estão nesta Babilônia. Assim, a semelhança de Jeremias, fuge, ou fugia do meio da Babilônia, fuge dela, foge dela. Assim, ao conselho do anjo para João no capítulo 18, versículo 4, sai dela, povo meu, porque essa Babilônia vai receber o castigo. Versículo 6, no capítulo 18: tornai-vos dar como ela vos tem dado, e retribuir em dobro conforme as suas obras, no cálice em que vos deu de beber, dai a ela em dobro. Então, queridos irmãos, a cidade usada para corromper as nações e levar o mundo a todo tipo de falsa religiosidade, receberá o castigo de Deus. São as atividades políticas e religiosas dessas cidades. Os poderosos que comprometeram-se com as obras do maligno, com a idolatria pagã, com o materialismo, com a luxúria, serão arruinados junto com ela. Terrível é o dano produzido pela falsa igreja, simbolizada aqui pela Babilônia. É incalculável o dano que ela causa na mente e no coração das pessoas. É terrível, queridos irmãos. Agora ela vai ser castigada eternamente, com tormento, diz o texto, e pranto, que são reservados para ela e para os que servem o sistema religioso dela. Então essa é uma advertência da palavra de Deus, essa é a advertência da Bíblia, segundo Apocalipse capítulo 18. Eu quero agradecer a Deus por você estar aqui conosco até agora, analisando esses textos, orando em espírito, para que Deus lhe dê iluminação, entendimento desses textos, que não é fácil. A gente vai encerrar aqui a primeira parte e entraremos na segunda parte na próxima semana, se o Senhor assim permitir. Eu quero orar pela sua vida, eu quero agradecer a Deus pela sua vida e te pedir a Deus que lhe abençoe. Vamos orar nesse momento? Pai santo e eterno Deus, muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem separado um remanescente fiel, um povo fiel ao Senhor e à sua palavra, que tem buscado, não obstante as lutas que tem passado, a conhecer dos teus mistérios, a conhecer da tua palavra e a nos espelhar nela para vivermos dias melhores nessa terra, segundo o teu querer e a tua vontade. Ó Deus, tira tudo aquilo que representa Babilônia no nosso coração, que nos prende a esse sistema que atrai pessoas, que atrai multidões. Ó Deus, que não possamos ser enganados, mas ser, ó Deus, usados por Ti, para que possamos também apregoar a outros esses textos tão maravilhosos, que abrem tanto o nosso entendimento e que nos ajudam, ó Deus, na lida diária da nossa vida cristã. Abençoa a família Jerusalém, abençoa todo o povo do Senhor, os crentes de todo o tempo, Pai, e os crentes de hoje. Nos guarda, nos fortalece e que possamos estar firmes. Abençoa a nossa igreja, toma conta, ó Deus, de toda a liderança, de todos os irmãos. Nós oramos pela fé crendo e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu queria agradecer a Deus pela sua participação. Você pode se inscrever no nosso canal, se você não é inscrito, ainda dá tempo. Se inscreva no nosso canal. Uma vez inscrito, ative o sino que está aqui embaixo para receber as nossas notificações. Todas as programações da igreja, todo o conteúdo estará sendo avisado e você estará presente conosco. Pode compartilhar e comentar os nossos textos, é importante. E se você gostou deste vídeo, desta noite, dá um joinha aí, dá um like, isso é bom, é importante também para a nossa equipe, ok? Deus continue te abençoando, te guardando, fica na paz e um forte abraço em Cristo Jesus.